Olá, queridos amigos e irmãos, telespectadores do canal 38. Estamos começando mais uma edição do seu programa, Momento com a Família. Saudamos a todos os nossos telespectadores com a paz do Senhor e queremos dizer que esse programa ele tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Ele tem como objetivo levar ou trazer sempre uma palavra de orientação às famílias, aos casais, de sorte que, através da nossa conversa, possamos trazer a você subsídios que vão ser interessantes para a convivência do casal, da família, no dia a dia. O tema que nós vamos conversar sobre hoje é sobre mudanças, né? Mudança deve começar por você. É o nosso tema de hoje no nosso programa. Nós vamos conversar sobre este assunto, sobre mudança. É muito interessante, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós vamos conversar hoje sobre o assunto mudanças, né? A mudança que deve começar por você ou por mim. Nós sempre, quando queremos tomar uma atitude com relação a uma pessoa ou outra, nós queremos que aquela pessoa ela mude, né? Mas nós vamos entender que para que nós possamos mudar as coisas, né? Especialmente na vida, no relacionamento, né? Eu tenho que começar primeiro a mudança começar por mim, né? E eu queria basear a nossa conversa de hoje exatamente no livro do profeta Josué. Eu gostaria de citar parte do versículo 24, capítulo 24 e o versículo 15, aquela expressão bem conhecida de todos nós, né? Quando o sacerdote, que seja o patriarca Josué, ele se expressava e dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Comprometimento, você está comprometido, nós diríamos que é o primeiro passo que se faz necessário para você querer mudar e preservar, no caso, um relacionamento, no caso, uma decisão, né? Porque não existe, vamos dizer assim, não existe maior escravidão que um relacionamento, do que um relacionamento ele camuflado, né? Um relacionamento, vamos dizer assim, ele embrulhado, como dizer assim, em pseudos, falsidade, né? Um relacionamento onde existe, vamos dizer assim, onde acontece a deslealdade e um relacionamento onde é envolvido com mentiras, né? Então, isso muitas vezes se torna realmente uma escravidão na vida do casal, na vida da família. E isso, quando acontece, se faz necessário uma mudança a fim de que novos rumos, novos caminhos, novas direções, elas sejam tomadas pelaquela pessoa que realmente está interessado em que haja a mudança. Nós vamos advir que toda mudança, aquilo que eu falei, toda mudança deve começar por nós mesmos, né? Se eu quero que alguma coisa mude, né? Que seja em qualquer aspecto da vida, do relacionamento, né?
eu tenho que começar por mim, essa mudança, né? Pois as pessoas, nós vamos dizer assim, ao nosso redor, elas começarão exatamente a se transformar através, vamos dizer assim, do exemplo que nós damos, né? E não das exigências que fazemos, né? Quando as pessoas elas começam a olhar para nós, começam a ver em mim o meu exemplo, né? Que realmente eu mudei, que estou mudando, né? É aquilo que o novo homem, que a Bíblia diz que é aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então, a pessoa vê em mim a mudança. Se eu mentia, não minto mais. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu era um mau esposo, eu agora sou um bom esposo, e por aí vai, né? Porque nós somos humanos, né? Somos cheios de virtudes e também somos cheios de defeitos. Por isso mesmo que os seres, que somos seres em constante transformação. Somos seres que estamos em constantes transformações, porque nós temos defeitos e temos também nossas virtudes. Todas as nossas ações, vamos dizer assim, elas devem ser qualificadas pelo que produzem. Todas as nossas ações, elas devem ser qualificadas pelo que produzem. Por quê? É pelo fruto que conhecemos as árvores, que se conhece a árvore. E se as nossas atitudes, elas não estão coerentes com os nossos propósitos, então devemos mudar. Lembrando que toda mudança deve necessariamente começar de dentro para fora, para que a transformação ela seja real, né? Jesus disse, aquilo que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai pela sua boca, né? E também ele falou dizendo assim que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então mudar envolve exatamente, envolve necessariamente capacidade, vamos dizer assim, de compreensão e adoção de práticas. Eu tenho que ter compreensão e adotar práticas que concretizam exatamente o desejo de transformação. E isto é para que a mudança aconteça, ou seja, para que aconteça a mudança, as pessoas precisam exatamente serem sensibilizadas por essas mudanças. Porque se não forem sensibilizados por essas mudanças que se faz necessário para se tomar novos caminhos, novos rumos, as mudanças não acontecerão. Vejamos como foi o processo de mudança. Vamos lá para o contexto do patriarca Josué, frente ao povo judeu, né? Naquela época de Josué, 2 gerações haviam se passado, desde que o povo desde que Deus tirara seu povo da escravidão do Egito. 2 décadas, 2 gerações já se havia passado e apenas Josué e Caleb, eles estavam vivos. Então, a nova geração que vivia no tempo de Josué, diz a palavra de Deus que era uma geração descompromissada, não tinha compromisso. E tinha esquecido de tudo que Deus havia feito a seus antepassados, né? O que Deus tinha feito através de Moisés no deserto, lá no Egito, na presença de Faraó, né? Então, eles haviam deixado os seus princípios. Então, dentro desse contexto, se levanta Josué, um homem determinado, um homem cheio de zelo e amor pelo Senhor. E o que ele resolveu? Ele resolveu mudar aquela situação. Ele não se conformou com aquela situação que se encontrava o povo, as famílias, os lares. Era uma situação desesperadora.
Aí Josué, ele toma uma atitude de mudar. O que ele faz? Ele chama o povo e começa a lembrar tudo que Deus havia realizado. Ele faz aquela revisão, ele faz aquela demonstração, né? O que Deus tinha feito, o que Deus tinha realizado no meio do seu povo, como Deus tinha abençoado as famílias, os lares. Ele faz um desafio e, ao mesmo tempo, ele toma uma decisão. Ele falou ao povo, dizendo: temam ao Senhor, sejam sinceros, sejam fiéis, esqueçam os deuses dos antepassados e sirvam ao Senhor. Ele fez esse desafio, ele tomou essa atitude de mudar aquele povo que havia se desviado do caminho do Senhor, da santidade, dos princípios eternos de Deus. E ele diz: mas se vocês não querem ser servo de Deus, se vocês não querem, decidam. Decidam hoje a quem vocês vão servir. Se é o Deus a quem libertou vocês do Egito, que abençoou as suas famílias, seus lares, suas casas, ou aos deuses dos antepassados, do egoísmo, da vontade própria. Eu, porém, disse ele, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Que atitude fantástica, maravilhosa, aquela que Josué tomou. Atitudes que muitas famílias, que muitos casais estão necessitando tomar em suas vidas. Toda aquela multidão, agora desafiada a mudar, ela vê exatamente, aí a importância do exemplo, ela vê em Josué o exemplo. Porque para você mudar, você tem que dar exemplo. A sua maneira de ser, a sua maneira de cortejar, a sua maneira de ser cordial, de ser leal com a sua esposa, com seus filhos. Você tem sido grosseiro, você tem sido ingrato. Então, você precisa tomar atitude de mudar. Então, eles viram, aquela multidão, o exemplo de um compromisso pessoal, quando ele usa essa tremenda expressão, eu e a minha casa. Muitas pessoas estão sempre transferindo as responsabilidades. Muitas pessoas estão sempre culpando os outros. É o que acontece. Não assumem seus próprios erros, suas culpas. Sempre culpa o cônjuge, sempre culpa o filho, culpa a sogra, a igreja, o patrão, e assim vai. Cobra mudança dos outros, de todo mundo. Mas nada ele faz para ser a própria mudança. Ele quer que os outros mudem, que a esposa mude, que o filho mude, ou que a esposa quer que o esposo mude, mas não faz nada da sua parte. Não toma nenhuma atitude para começar a mudança. E o que nós observamos é que muitos pais não são mais o exemplo. Muitos pais de famílias não são mais exemplo. Muitos esposos não são mais exemplo. Muitas esposas também não são mais exemplo. Josué, ele admitiu que sua família o seguisse, porque ele tinha o exemplo de dedicação a Deus. E os seus filhos dificilmente se negariam a servir ao Senhor. Então, como pai, como marido, como esposo, como esposa, nós devemos sempre dar o exemplo. Se quisermos ver, se quisermos observarmos, ver o exemplo da mudança dentro das nossas famílias, nós temos que começar por nós. Nós temos que mudar, nós mesmos. Nós vamos fazer um breve intervalo e logo nós voltaremos com o programa Momento com a Família.
casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre mudanças, baseado exatamente no texto do patriarca Josué, quando ele requer do povo, das suas ovelhas, da sua liderança, ele requer, ou ele impõe, ou ele coloca diante deles a necessidade de mudar. Será que nós precisamos mudar alguma coisa na nossa casa, no nosso lar, no nosso comércio, na nossa vida para melhor? Nós vivemos dias difíceis. Isso é de praxe, nós sabemos, são dias difíceis, dias trabalhosos, até porque a Bíblia diz que nos últimos dias nós viveremos dias trabalhosos, difíceis, dias muito difíceis, né? E o que acontece é que muitas famílias estão sendo, por causa dessas dificuldades, estão sendo descartadas, estão sendo destruídas. Muitas famílias, no meio da crise, né? E é muito grande o número de relacionamentos sem compromisso sério. E o juntar nunca teve tão em alta como nos dias atuais. É a própria, vamos dizer assim, desconstrução da família e da sociedade. Há uma desconstrução por causa dos problemas, da crise financeira, econômica, social, moral. Isso tem trazido uma destruição, uma desconstrução nos lares, nas famílias, e nunca se ouviu tanto falar em divórcios, separações, filhos órfãos de pai vivos. Nós estamos observando isto. Então, gente, nosso Deus, Ele não mudou. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como fui com seus pais, nossos pais, Ele falou ao povo de Deus, assim também serei com vocês. O que nós estamos vendo de perto, o que estamos observando, é a morte de muitos lares. Muitos lares. Um futuro incerto começa a ser descortinado para aqueles que desprezam a família. Isso é uma triste realidade. Muita solidão, culpa e amargura estão vindo por aí. Porque os lares estão sendo enfraquecidos, estão morrendo, estão em coma. Jesus, Ele estabeleceu o amor e a humildade como princípios básicos das relações. O amor e a humildade. Para nós recomeçarmos, para nós reconstruirmos, nós precisamos, primeiramente, do amor, de amar. É a matéria-prima, é o amor. E de sermos humildes, porque são princípios básicos para a reconstrução, para se começar uma mudança. Diante disto, a nossa pergunta é: quem dita as normas em seu lar? É o Deus de amor ou o Deus do egoísmo? Quem dita as normas é o Deus do individualismo, do orgulho, do desamor? São eles que ditam normas no seu lar, na sua família. Nós precisamos vermos isto com mais seriedade e tomarmos uma decisão de mudar. É necessário.
Josué, como nós já frisamos, ele precisou lembrar ao povo. O Senhor, disse ele, o Senhor Deus de Israel, ele diz, eu dei a vocês uma terra, né, em que vocês nunca haviam trabalhado, e cidade que não haviam construído. Josué lembrou a eles, aquele povo, como que dizendo assim, vocês são ingratos, vocês se esqueceram daquilo que Deus fez na vida de vocês. Lembre-se de onde caiu o primeiro amor. Se fizermos um paralelo desse texto com o seu casamento, será que não seria a hora de você repensar o mesmo? Essa pessoa amada que está ao seu lado, que tantas juras de amor foram feitas, e um dia você disse sim para o compromisso assumido. Deus lhe abençoou, Deus disse: vocês cresçam agora, vocês multipliquem, vocês encham a terra, vocês sejam uma bênção. Vocês estão lembrados? Josué lembrou o povo. Vocês lembram o que Deus fez com vocês? Vocês lembram o que Deus fez no princípio com você? Abençoou o seu lar, sua família. O Senhor ainda hoje, Ele fala aos cônjuges. Jesus falando lá em Mateus 19:5, Ele diz: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. É Deus quem te lembra através da sua palavra. Eu dei a vocês uma esposa, um esposo. Vocês nunca haviam trabalhado nem construído para ter. Foi Deus que lhe deu essa esposa. Você sabia? Foi Deus que deu. Lá em Provérbios 19:14 diz assim: a casa e os bens, ela vem como herança dos pais. Mas do Senhor, diz o provérbio, vem a esposa prudente. Então, a esposa que você tem, foi Deus que lhe deu. Diz que, lá em Gênesis 2:22, também diz assim, olha, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, Ele a trouxe. Então, foi Deus que lhe deu. E você não tem sido agradecido a Deus, você tem sido ingrato, e você tem se distanciado de Deus. Mas hoje Ele está dizendo, nós precisamos mudar, precisamos retornar à nossa origem, recomeçar de novo. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus, vendo exatamente a frieza que estava tomando conta dos lares do seu povo Israel, naquela época também Ele levanta o profeta Malaquias para levar mensagem, lembrando aos casais que Ele esteve presente em seu casamento, assim como Deus esteve presente no seu casamento, né? E ele se referia, o profeta Malaquias diz assim, fala assim, e o quanto estava triste com aquelas atitudes de fidelidade para com seus cônjuges. Deus está triste com a sua atitude, com a nossa atitude diante de nossos lares, das nossas famílias, o desprezo, a infidelidade. Deus está triste com a situação. Malaquias 2:14 diz o seguinte: é porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Deus sabe. Ela era a sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez
na presença de Deus, de que seria fiel a ela. Você fez uma promessa diante das testemunhas, diante de Deus, que seria fiel a ela. Essa palavra pode ser aplicada a ambos os cônjuges, porque a responsabilidade diante de Deus ela é a mesma. Então, querido telespectador, meu irmão, entendemos que é necessário uma tomada de decisão, uma decisão pessoal, frente exatamente às mudanças que nós queremos fazer. E da mesma maneira que o povo de Deus foi alertado por Josué a jogar fora os falsos deuses e servir somente ao Deus vivo, hoje nós somos alertados exatamente também através da palavra de Deus a jogar fora os deuses estranhos que só têm destruído e, vamos dizer assim, bagunçado a nossa vida. E este, querido irmão e amigo telespectador, este é o momento de buscarmos a cura para nós e para nossas famílias. Se quisermos preservarmos dessa avalanche de destruição através de atitudes responsáveis, de fé e determinação pessoal, nós temos que buscar exatamente mudar. Que possamos, como servo de Deus, fazer todo o possível, recebendo pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, ou fazendo as mudanças necessárias em nosso temperamento, precisamos de graças, mudar nossa personalidade, nosso caráter. Não é fácil, mas se nós buscarmos a presença de Deus, a graça de Deus em nossas vidas, nós vamos conseguir mudar nós mesmos. A instrução da parte de Deus que o sacerdote Josué deu naquele dia de sua despedida deve ser observada ainda hoje por nós e nossas famílias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando nós tomamos essa disposição, logo as coisas começam a mudar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Nós estamos chegando no momento final do nosso programa, mas eu gostaria de orar por você, para que Deus abençoe a sua vida, lhe dê graça, lhe dê força, para que realmente você comece a mudar aonde precisa mudar. Você sabe. Se você não sabe, não se lembra, peça a Deus e Deus vai lhe lembrar e vai lhe mostrar não só o que você deve mudar, mas como deve mudar. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, estamos na Tua presença, Papai. Agradecido por mais uma oportunidade, Senhor. Oh Deus, de aqui estamos juntos, Papai, falando a Tua palavra. Meu Deus, abençoa estes lares, essas famílias, Papai. Este casal, este marido, essa esposa, Deus, que necessita mudar, Senhor, que esqueceu, Senhor, do primeiro amor. Lembra-se de onde caiu e que possa, assim, reconstruir, possa começar a mudar a partir de você mesmo. Deus forte, dá graça. Deus poderoso, abençoa e enriquece essas vidas com a Tua graça. Porque somente assim, Papai, teremos condição de fazer a mudança necessária em nossa família, em nosso lar, em nosso casamento. Bondoso Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe.